Boa, boa! Olha nós aqui novamente elevando a consciência, já virou um bordão. O Océlio já deve ter visto umas 90 vezes eu falar boa, boa, eu, Ronan. Mas não enjoo, não. Bom, hoje nós estamos aqui com mais um conteúdo. Esse é um conteúdo muito consciente. A nossa convidada de hoje... Bom, eu vou fazer uma breve descrição aqui dessa parte introdutória. Hoje, Consciência recebe uma convidada que tem uma das missões mais sérias e urgentes da nossa cidade: salvar vidas através de doação de sangue. Ela é coordenadora do Núcleo de Hemoterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Está na linha de frente de uma luta diária: manter o banco de sangue abastecido. O detalhe: esse banco está quase sempre em escassez. Olha que ponto importante. E só quando as tragédias acontecem, parece que acidentes graves, muitas das vezes com jovens e crianças, é que vemos uma mobilização um pouco mais em massa. Por que reagimos só na dor? Bom, e o que precisa mudar para transformarmos a solidariedade em hábito? Recebemos hoje a nossa amiga, companheira Cláudia Santelo. É isso? Santelo. Santelo. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui na nossa bancada e para a gente abordar um tema muito importante para a vida, para o ser humano. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui vindo falar de um assunto tão sério, né? Tão sério que, como você disse, precisa de urgência e conscientização realmente das pessoas entenderem que os bancos de sangue, núcleo de hemoterapia, hemocentros, eles precisam da consciência das pessoas para manter os estoques e para continuar salvando vidas. Roberto, esse assunto às vezes é como, às vezes a gente vê famílias, pais, filhos enganjados em algumas doenças complexas, né, padrão câncer. Às vezes a gente só enganja mais forte nesses projetos e quando a gente tem um caso pessoal, né, isso ocorre com mais força, né, Cláudia? Sim, quando as pessoas, ela tem alguém da família ali, ou algum conhecido muito próximo precisando, é que tem as mobilizações, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem pessoas que não têm um grupo familiar tão grande, ou um grupo de amigos, e todo mundo precisa dessa necessidade de transfusão. Como você falou, essas pessoas que têm tratamento de câncer, aquele câncer que é do sangue, né? Essas doenças hematológicas, tem pacientes que recebem sangue todos os dias. E aí a necessidade transfusional é muito alta. Então ele tem que ter ou um grupo familiar muito grande, um grupo de amigos muito grande para tomar sangue todos os dias, ou uma sociedade que se mobiliza para fazer essa ação. A própria família se engaja a trazer uma parte desses doadores, né? Sim, as famílias se mobilizam bastante. Mas a maior mobilização, como foi dito, é quando o caso é de alguma criança ou jovem, né? Quando é criança e jovem, a mobilização não só familiar, mas da sociedade é muito maior. E por que você acredita... Bom, você acabou de falar que o banco de sangue está sempre no limite aqui em Prudente. Sim. Não só em Prudente, né? A gente vê aí cultural. Nível nacional, né? Porque o número de doadores hoje é muito baixo, né? 1,4% da população no Brasil doam sangue. E a necessidade transfusional é muito alta. Então, hoje, os casos de doenças hematológicas, doenças que necessitam de sangue, estão cada vez mais aumentando. Quando a gente pensa aí, vamos pensar a nível do hospital regional, que a gente aumenta as filas dos tratamentos oncológicos, automaticamente a gente aumenta a necessidade transfusional. Aumenta a fila de cirurgia, automaticamente a gente aumenta a necessidade transfusional. E aí o banco de sangue não dá suporte necessário se ele tiver um número de doador fixo. Então, quando eu aumento o número de cirurgia, eu preciso aumentar o número de doadores. O que mais choca na falta de consciência da população? A questão da gente não conseguir atender em tempo hábil aquele paciente que precisa, né?
Então, assim, a população às vezes não entende essa necessidade porque nunca presenciou ninguém que precisasse. Então, isso até nos preocupa bastante, porque tem muita desinformação a respeito de doação de sangue, né? Muitas pessoas não conhecem como é uma doação de sangue, qual a necessidade de uma doação de sangue, e isso é preocupante. O que você acha que é mais assim, esses mitos ou verdades ou não, essas barreiras que faz com que, ao invés de ser um ato só na urgência, torne um ato mais preventivo? O que você acha que é um dos tabus ali, que muita gente acha que é daquele jeito, mas não é? Muita gente fala que, eu vou doar, vou desmaiar, enfim, sabe aquela famosa, nossa, já vou cair ali, vai ter que me internar, enfim. O que você me falaria sobre essa linha de quebrarmos, desmistificar algumas coisas que são barreiras para, às vezes, a pessoa criar uma cultura, né, de sempre na prevenção, não no estado de urgência, entendeu? É que eu acho que muitas das pessoas, elas pensam, né, eu vou doar sangue, né, são 450 ml que eu vou tirar, e se eu estiver precisando, né, será que eu não vou ficar doente se eu doar esses 450 ml, né? Eu acredito que existe essa preocupação, além da dor, né, de achar que vai passar mal, vai desmaiar, essa questão de achar que vai fazer falta para ela. Isso é um mito, porque quando você vai fazer uma doação de sangue, né, nós fazemos testes no doador antes dele doar. Então, aquele doador que ele tiver com índice de hemoglobina um pouco mais baixo do que o valor de referência, ele não vai doar sangue. Isso significa que ele está em bom estado de saúde. Então, as perguntas, a entrevista, esses testes pré-doação são justamente para ver a questão da saúde desse doador. E esse medo de ele ficar doente após a doação é uma das coisas que impede realmente a doação de sangue. Circula quanto de sangue no nosso organismo, Cláudia? Agora você me pegou. Quantos que litros? assim, ele vai depender questão de peso e de altura, Sim, né? varia. Mas é em torno aí de 1,5 litro, 2 litros de sangue circulando, né? Sim. E a reposição do sangue é muito rápida. Sim. É questão de horas você repõe o sangue, né? O organismo consegue ele fazer já consegue novamente. Produzir, tanto que quando você tem um acidente, por exemplo, que você vai ter uma perca sanguínea, os processos do organismo vão ser estancar esse sangramento e já começar uma produção em escala mais acelerada, né, para repor aquilo. Então, uma pessoa em bom estado de saúde, ela consegue repor esse sangue. O problema é aquelas que elas têm uma doença no seu organismo que não conseguem fazer essa produção. Então, um saudável, em questão de horas, ele já está exposto. Aconteceu um atentado recentemente que uma pessoa levou um tiro aqui e começou a jorrar sangue, assim. Você viu aquele lá nos Estados Unidos? Não vi. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Jovem. Sim. Jorrou o sangue assim, ele perdeu assim o movimento quase que instantâneo, né? Porque pegou o quê? Né? Pegou uma artéria, né? Artéria, a morte é questão de segundos mesmo. Isso deve ocorrer muito em acidente, né? Sim. Toda a parte arterial, né, é que assim, o que for mais próximo ao cardíaco, questão de segundos, você não consegue salvar realmente a pessoa, né? Em questão de artérias das extremidades, ainda você faz torniquetes e impede que esse sangue extravase, né? Se alguém perto interromper a circulação daquele sangue. Aí você impede esse extravasamento até você conseguir fazer a sutura total dessa artéria. Mas processos arteriais é muito rápido, né? Ô Cláudia, hoje, você acredita que a falha da comunicação em campanhas oficiais de doação de sangue talvez seja um dos fatores que não mobiliza as pessoas um pouco mais no ato preventivo? Porque existem campanhas de doação. Fala-se muito algo meio que institucional. Mas hoje, com o meio de mídias sociais, redes sociais, é um poder tão... Porque você já viu, né? Jovens ficam quase o dia inteiro ali rolando feeds, vendo reels, cortes. Talvez seria esse o caminho nessas meios digitais, onde as pessoas estão tão atentas a esse objeto. Seria um caso de essas campanhas oficiais
serem mais introduzidas nesse meio? Porque eu vejo que é um poder tão forte essas plataformas digitais, esses meios, que para essa causa tão nobre, por que não? Não, isso é bem importante, né? Nós tivemos esse mês agora bastante incentivo, assim, à doação de sangue nas redes sociais do próprio Hospital Regional. Nós fizemos parcerias com grupos de jovens, igrejas, e a gente percebeu um retorno muito rápido. Então, essa questão das campanhas nessas mídias sociais é muito importante. Ela não pode vir com somente essa questão de os bancos de sangue precisam de sangue, né? Eu acredito que a população ela precisa escutar um pouco qual que é a nossa realidade, qual que é o nosso apelo realmente, né? Fazer um apelo. Essa abertura que vocês estão nos dando hoje, né, de conversar sobre um pouco isso, tira um pouco essa desmistificação e informa mais sobre o que é a realidade sobre doação de sangue, né? Porque ninguém imagina que a gente faz tantas transfusões diariamente, né? Hoje a gente está realizando 1.400 transfusões no mês. É muita gente precisando de sangue. E a gente precisa divulgar isso para que as pessoas entendam que a necessidade é alta. Então, a população precisa nos ajudar a isso. Quase 50 por dia. E essas, eu vejo que, por ser uma arma poderosa, a questão do celular, o alerta também para a população mais adulta, para a consciência, seria o caso dessas campanhas ser um pouco provocadora de choque de realidade, como, um exemplo, a hora que mostra-se um caos, a pessoa se mobilizar, que é o caso que a gente fez na abertura. Pô, um jovem ou uma criança foi no acidente. Existe toda aquela, né? Poxa, não pode um jovem, uma criança. Mas peraí. E um senhor jovem de 40, 30 anos, ou 70, que seja 80, 90, enquanto a vida há esperança. Então, seria o caso de provocar esse choque um pouco, de trazer a realidade com cenas fortes nesses objetos, nessas campanhas oficiais. Cenas que, assim como é real e tem a mobilização, que seja virtual, mas que traga mobilização. Isso mesmo, que traga essa mobilização com essas cenas mesmo, da gente impactar mesmo, né? Semana passada nós fizemos algumas semanas, a semana de conscientização, e em todos os dias a gente citou algum exemplo da nossa realidade, porque acho que quando você coloca a realidade, é o impacto mesmo, né? A pessoa consegue visualizar o que você está falando, né? Porque às vezes é difícil a gente visualizar algo que a gente não conhece. Quem nunca teve alguém que precisou de sangue na família não entende a necessidade. Quem não conhece, né? A gente às vezes vê nas redes sociais as pessoas, né, portadoras aí de câncer que precisam de doação e coloca lá, né, precisa de doação, mas não entende qual que é a necessidade daquela pessoa que tem, né? Que todos os dias ela tá lá e ela depende desse sangue para continuar viva. E eu acho que é isso mesmo que a gente precisa. Seria o caso, então, de levantar uma campanha, eu sei que tem os meios judiciais, jurídicos, para se ter as medidas cautelares e resguardo jurídico, mas seria o caso de mostrar um dia do caos num banco de sangue para que a população entenda o que de fato acontece? Mas é isso. Que não precise mostrar o rosto de alguém ali, mas é igual, não tem aqueles programas policiais que mostram ocorrência ou até mesmo atendimento até lá em São Paulo tem aquele atendimento 24 horas que faz de bombeiro, resgate e tudo mais. Seria o caso de regionalizar um dia no Hemocentro, no caos, para que as pessoas olhem e falem, poxa, por que eu não estou lá fazendo a prevenção? Sim, é isso mesmo. Nós fizemos agora uma reportagem onde a gente mostrou as nossas gavetas, né? A gente tá com uma dificuldade sanguínea aí, é lógico que o banco de sangue passa uma necessidade lá, um núcleo de hemoterapia de todos os tipos sanguíneos, né? Mas atualmente a gente está com um número grande de pacientes internados do tipo A negativo e O negativo, que precisa de necessidade transfusional. Teve situação até do paciente O negativo ter que aguardar o procedimento cirúrgico, né? Adiar esse procedimento cirúrgico por falta de sangue.
E aí foi o momento que a gente expôs em mídia a nossa realidade da gaveta de bolsa de sangue, vazia. Eu não tinha uma bolsa de sangue. E isso impactou. Então, a gente teve um retorno muito grande da população. Então, a gente percebe que é isso mesmo que precisa. Precisa trazer a realidade para a pessoa entender qual que é o impacto que a gente está tendo. Para vocês, você consegue estocar o sangue por quanto tempo? Funciona assim, quando você faz uma doação de sangue, aquela bolsa que você doa, ela é fracionada no que a gente chama de hemocomponentes, que são componentes do sangue, né? Então, eu tenho o concentrado de hemácia, que é a parte vermelha do sangue, ela fica 42 dias em refrigeração. Eu tenho o plasma fresco concentrado, e ele vai ficar 1 ano em congelamento, que ele serve para aqueles pacientes que têm sangramento excessivo ou que têm alguma deficiência de fatores de coagulação. O crioprecipitado também, que são fatores de coagulação para aqueles hemofílicos, né? E tem a plaqueta, que é o mais grave nosso, porque a plaqueta ela tem uma vida muito curta, que são de 5 dias apenas. Então, eu tenho que ter uma rotatividade de doação por conta disso, porque a cada 5 dias, Sim. essa plaqueta não é mais viável. Sim. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente está necessitando de 1.400 transfusões mês, né? Eu não posso ter 1.400 doadores no primeiro dia e não ter Sim, mais, sim. por conta Você justamente tem um dessa cronograma. validade. Agora, a hemácia, a cada 42 dias, isso a gente vai repondo isso. E não pode esquecer que a gente tem os tipos sanguíneos, né? Sim. Não é todo mundo que recebe todo tipo de bolsa, né? Quando eu citei que a gente tem aqueles pacientes internados hoje A negativo e O negativo, o A negativo ele recebe só de A negativo ou de O negativo. E o O negativo ele recebe só de O negativo. Então, assim, a gente tem esse cuidado, essa preocupação. E não tem perspectiva de ter um sangue artificial, não? No Japão tem algo já sendo produzido aí, né? Parece que para suprir essa necessidade, mas a gente acredita aí que para essa realidade chegar no nosso país vai ser muito além. Então a gente precisa mobilizar. Tá muito distante. A população tem que se conscientizar bem antes para Não existem estudos aí nessa direção? Já. A gente não sabe como isso vai fluir, Vai ocorrer, né? Mas nessa nossa realidade, você falando que você teve que mobilizar a população, mostrando as gavetas, né? Os estoques. Se fosse um cidadão comum chegar lá hoje, para ter uma cena forte do que é o impacto, quais são as primeiras prateleiras de sangue que vocês são frequentes, a solicitação, o acesso, para que aquilo não zere? Um exemplo. Você falou da hemoglobina ou da... Concentrado de hemácia, do plasma, do crioprecipitado e da plaqueta. Se fosse olhar isso numa prateleira, como seria o grau de organização para vocês, na rotina de vocês, para que hoje tá um fôlego legal aqui, o pessoal... Imagine-se que hoje é o dia perfeito. Prateleira tá do dia perfeito para o hemocentro. Como seria? Meus homogeneizadores de plaqueta cheios e a minha gaveta de O negativa cheia. Isso é o dia perfeito para o banco de sangue. A plaqueta e o O negativo. Plaqueta. Explica para a audiência, de forma bem prática, o que seria, como que é o resgate a doação dessa plaqueta, como que se dá? Porque às vezes a pessoa só doa normal, e ela pode também fazer esse ato de plaqueta. Então, como que se dá, como que faz? E esse outro, o O negativo, é mais específico por causa do sangue mesmo, né? O tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo. Aí teria que ser uma campanha direcionada para esse pro O negativo. tipo. Geralmente a gente, pro O negativo, a gente faz esses apelos em redes sociais, mídia social, daquele doador desse tipo. A plaqueta, ela funciona da seguinte maneira. Hoje, na medicina, quando um paciente precisa de plaqueta, ele precisa de uma bolsa de plaqueta para cada 10 kg de peso. Então, uma pessoa aí com 70 quilos, ela vai precisar de 7 bolsas de plaqueta. Como eu expliquei, a nossa realidade, não sei se eu já expliquei aqui já ao vivo ou o que foi durante a nossa conversa. Não, pode reforçar, se possível. Que a gente tá com o número de doadores baixos, né? Então, vamos pensar lá, hoje eu estou usando 30 bolsas de plaquetas dia, e eu tenho um número de doadores de 22, então eu tenho 22 bolsas de plaqueta dia, a conta não fecha.
Para fazer esse tipo de doação, eu tenho a doação de plaqueta, que chama plaqueta férese, né? O doador, lá no HR a gente faz só com o doador do sexo masculino, por conta de peso, por conta de interferentes que dariam naquelas mulheres que já foram gestantes, então lá é optado por fazer só em homem. Ele vai ser ligado a um equipamento que faz a centrifugação do sangue, porque hoje, quando você doa sangue, esse sangue é centrifugado fora do seu corpo separado. Na doação de plaqueta, ele faz essa centrifugação dentro dessa máquina, recolhe só a plaqueta, que é o que eu estou precisando naquele momento, e devolve a hemácia e o plasma. Centrifugar é separar os elementos do sangue. É como uma centrífuga mesmo, sabe? Centrífuga de roupa que gira para a água sair, a gente gira para o sangue separar. Sim. Então, aí a hemácia, que é a parte vermelha do sangue, volta para aquele doador, o plasma dele também, que é a parte líquida, e a plaqueta, que é responsável pela coagulação, ela fica ali na bolsinha. E aí, esse doador, dependendo do número de plaquetas que ele estiver circulando no corpo dele, ele pode doar correspondente a 7 bolsas ou até 14 bolsas de plaqueta. Então, eu tenho numa única doação, um único doador, e ele pode fazer essa doação como se fosse 14 doadores. A gente ouve falar muito em plaqueta. 14 vidas, então. Não, na verdade ele salva, quando é 14 ele salva 2, porque lembra que eu te falei, a cada 10 quilos ele usa uma bolsa, né? Então a 7 é para um paciente de 70 quilos. Ah, tá. É por Entendi. quilo, né? Então por isso que não é por pessoa nessa situação, é por quilo, a plaqueta é por quilo. A gente ouve falar muito de plaqueta com o pessoal da dengue, né? Sim, a dengue precisou muito de plaqueta, né? Porque a dengue tem um tipo de dengue que cai muita plaqueta e causa sangramento. Então, na época da dengue, a gente precisou de bastante plaqueta. Na época da dengue, né, começo aí do ano, nós tivemos que coletar plaqueta quase todos os dias desse tipo de doação, e às vezes 2 vezes ao dia, para aguentar a demanda que tinha de necessidade transfusional. Eu imagino para você uma missão desafiadora à frente desse setor. Você também, além ali do HR, os outros hospitais, vocês se reúnem para que vocês juntam essas forças para um só propósito de estocar o máximo desses bancos? Porque em Prudente, quantos bancos de sangue tem? São 3. Aqui em Prudente a gente tem o Instituto RH, né, que é ali próximo à Santa Casa. Ela atende o Hospital Esperança, o Hospital os 2 Unimed, o infantil e o adulto, e o Iamada. Então, as doações que são feitas lá são atendidas esses hospitais. O Hemocentro, que é o Hemocentro que é de Ribeirão Preto, que ele fica ali localizado do lado da Santa Casa, ele atende a Santa Casa e ele distribui sangue para os municípios, para esses hospitais dos municípios. E o HR, a produção do sangue é para os pacientes que estão no HR, né? Só que a gente não pode esquecer aí que o HR, ele atende os 45 municípios, então pacientes de alta e média complexidade que estiverem nos municípios, eles são deslocados para o HR para fazer essa necessidade transfusional também. Então a gente atende o HR, mas a gente atende os 45 municípios. Essa força-tarefa entre vocês se falam, no caso você, coordenadora do HR, junto com os outros 2 bancos de sangue, para elaborar campanhas um pouco mais de impacto, chega a ter essa sinergia interna, ou tem que, porque eu sei também, é desafiador, a função de vocês todo dia é lidar com uma dinamite, né, uma bomba relógio, todo dia tem as demandas ali, para esse estoque ser sempre suprido, né, mas existe se não existe, há alguma possibilidade de unir as forças para que isso seja, sei lá, um dia de força integral dos bancos de sangue imprudente, enfim, já se falaram nisso ou não? Como que funciona a dinâmica? As ações são individuais, né? Ah, Cada um ele trabalha de uma forma, né? A demanda é maior por conta do município, né? Por conta do município. E assim, a realidade transfusional nossa é grande por conta do número de cirurgias, né? Hoje o HR realiza 1.000 cirurgias dias. Então, a nossa demanda é muito alta de transfusão. Por isso que a nossa necessidade é grande. Nunca se pensou numa ação assim. Mesmo porque eu não sei da parte dos outros núcleos, né? Porque assim, nós somos um núcleo de hemoterapia, a Santa Casa ali é um hemocentro.
O Hemocentro da Santa Casa, ele é ligado a um grande centro, né, que eles são referenciados em São José do Rio Preto. Então, eles têm uma política diferente. Talvez por isso não tenha essa. Agora, as ações que a gente tem, que é o Junho Vermelho, Novembro, que são dias nacionais e mundiais de doação de sangue, isso acontece, mas a nível nacional também, né? Entendi. E vocês têm, assim, entre vocês, como vocês lidam com essas urgências que deve ser bastante complexo, que vocês precisam de outras pessoas, então não é só a vontade de vocês, né? Vocês têm, assim, alguma relação de ações, de possibilidades, se fossem feito, melhoraria essa demanda para vocês? Você fala... Ações, o que poderia ser feito? Por exemplo, envolver mais empresas, envolver mais órgãos públicos, envolver alguma estratégia que fosse interessante que a gente pudesse divulgar ou a gente pudesse auxiliar. Então a gente pensa assim, porque o doador, às vezes, ele faz a doação por um ato de solidariedade, mas ele também pensa em algo gratificante, né? E não só essa gratificação emocional que é doar sangue. Então a gente já está pensando em ações com alguns colaboradores. Assim, a gente está pensando em mobilização mesmo com empresas, de benefício mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, quem doa sangue, ele tem desconto em cinema já. Concurso público, geralmente, se ele fez a doação com frequência, 2 a 3 doações no ano, ele não paga a taxa da inscrição. E a gente está pensando aí em fazer algumas parcerias com parceiros já do hospital mesmo, para desconto mesmo, né? Já teve farmácias que fizeram desconto, doador de sangue ganhava desconto para compra de medicamento. Então, algumas parcerias desse tipo. Agora, em questão de parcerias de doação, a gente já tem, por exemplo, as usinas. As usinas já fazem doação conosco, né? Há alguns anos já. Então, geralmente em abril e em junho, a gente recebe esses funcionários das usinas que fazem. A gente já teve parceria com a polícia, com o Corpo de Bombeiro, teve uma parceria bem grande aí nos últimos meses. Para facilitar a vida de vocês, para ser assim uma rotina menos complexa, essa demanda precisaria aumentar em quanto para vocês terem esse equilíbrio, como você falou aí, que você está 2 pontos, você estava com estoque 0, ou a situação ideal, né? Precisaria aumentar em quanto isso? Hoje 50%. Então, em números, vamos falar o quê? 20 doadores a mais por dia. Então, a média por dia tem que ser quantos? Hoje, 45. Então, imagina você que está em 20. 21, 22. Sim. Essa realidade é dos outros hospitais, provavelmente. Também. É que assim, se a necessidade transfusional dele for um pouco menor, né? Talvez ele precise de um pouco menos de doadores. Eu não sei hoje qual a necessidade transfusional dele, né? A nossa hoje está em torno pelos disso procedimentos, mesmo. que eles podem ser especializados em outros, né? Que envolvem menos sangue, né? Que envolve menos ou mais sangue que a gente. Sim. Qual foi quais são as maiores histórias de esperança que você já presenciou no banco de sangue? Você lembra de alguma? Olha, você citou uma nos bastidores, foi muito forte. Eu fiquei impactado também. É que eu falo que é quando a gente tem a realidade próximo da gente, né? Nos bastidores eu falei sobre a necessidade transfusional. Na verdade, era de uma procedimento cirúrgico para descompressão de medula de uma pessoa que já tinha uma doença hematológica e que estava afetando os ossos, né? Então, os ossos dela fragilizou, ela teve uma compressão medular e precisava fazer de urgência a cirurgia, só que as plaquetas dela estavam muito baixas e a gente não tinha estoque de plaquetas. Então, essa cirurgia foi adiada por alguns dias e ele acabou perdendo o movimento das pernas com isso. Então, quando a cirurgia foi feita, o trauma medular já tinha... Ficou paraplégico, é isso? Ficou paraplégico, né? Mas a gente tem histórias também que são bonitas, que a gente fala que deram bons frutos, né? Essa semana mesmo teve mãe e filho lá no Banco de Sangue. Quando ele completou 16 anos, ele fez uma ação lá no Banco de Sangue mesmo com a gente, porque quando ele nasceu, ele precisou de sangue. E a mãe entendeu a necessidade transfusional, porque para salvar a vida do filho dela, alguém teve que doar sangue, e ela não era doadora.
Depois que tudo passou, que a criança estava bem, ela passou a ser doadora constante e ela alimentou isso na cabecinha dele durante todos esses anos. E quando ele fez 16 anos, ele falou que os 16 anos deles, porque doador de sangue é a partir dos 16, né? Ele falou que ele queria fazer a festa de aniversário dele no Banco de Sangue, lá no núcleo de hemoterapia. Então a festa dele foi lá, os convidados dele foram para doar sangue. E ele voltou essa semana lá para doar novamente, ele já fez a segunda doação dele, né? Então, ó que história impactante. Seria o caso, então, de usar essas ferramentas poderosas para ter mais visibilidade desses atos? Sim. Porque uma história dessa inspira outras. Com certeza. Aquelas que estão adormecidas, talvez pensaram um dia fazer um ato desse. Eu tô pensando, é loucura. Vai ver alguém ali fazendo, pô, eu me identifico. Então seria o caso de essa veia que choca, porque, pô, se um filho foi salvo pela mãe, né, através do ato de transfusão, e o filho, num ato nobre, ao completar a habilidade para doar, quis isso muito forte, e ela, de não doadora, passou também em ser, acho que são histórias assim que entra pro lado preventivo, ao invés do remediativo, ou do caos, seria isso? Sim, isso chama bastante atenção. Tanto que a gente teve divulgação dessa ação que eles fizeram. Toda vez que a gente faz alguma palestra de conscientização, eu conto essa história, porque é uma história que trouxe alegria, né? E tem tantas outras, né? A gente recebe muito doador lá que precisou de sangue, que não conhecia ninguém, que teve dificuldade de receber sangue e se tornou doador e incentivando outras pessoas. E são essas histórias que vai mobilizando a sociedade para esse caminho. E se você acha que se fizer uma campanha muito assim, eles acham que é muito apelativa, sai fora do lado âmbito solidário, entra muito apelativa, você acha que também dá essa conotação? O que você acha? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre o apelativo e o emocional ali. Porque senão se ficar apelativo, ela não parece muito real, né? Ela precisa trazer a realidade mesmo, né? Então a gente, nessa situação que eu falei que nós usamos as geladeiras para mostrar nossa realidade, ela não foi nem questão apelativa, foi o desespero momentâneo mesmo, porque a gente já estava sem situação de fazer procedimento cirúrgico e a população precisava entender isso muito rápido. Então foi quando a gente resolveu mesmo usar isso. Então quando a gente usa esse tipo de campanha, de necessidade, de apelo, é porque a gente está trazendo mesmo a nossa realidade ali para a população. Você precisa de uns 500 doadores por mês? Sim. Na verdade, hoje, com a situação, porque, como eu falei para você, né, a gente tem aquele estoque, né, de um sangue, ele dura até 42 dias, e como a gente teve uma demanda transfusional muito grande e não acompanhou essa doação, os nossos estoques estão bem abaixo do que que precisariam, né, daquela questão do ideal, né. Então, hoje, eu preciso de mais de 800 doações por mês para atender a demanda que eu estou tendo e para deficiência. Atender essa deficiência, recuperar essa deficiência que veio acontecendo. Então, ela veio acontecendo ali desde da dengue, né? Então, quando entrou a dengue, a nossa demanda já começou a aumentar e as nossas doações não. E na dengue, a gente tem um fator ainda que atrapalha o banco de sangue, porque o doador, quando ele tem a dengue, ele se torna inapto. Por quanto tempo? Por um período de 4 semanas. E se a dengue for grave, com as internações, que a gente teve muito caso de dengue grave, é por 6 meses. Então, além de eu ter que socorrer quem está com dengue, aquele doador que teve dengue, ele não pode me auxiliar. Ô, Cláudia, qual que é o perfil das pessoas que doam sangue? Mais mulheres, mais homens, jovens? Mais homens. Os homens é um pouco a mais do que as mulheres, né? Tem faixa etária? Né? A faixa etária é da faixa dos 20 aos 40, 45 anos, que é o maior índice de doadores nosso. Mas nós temos doador desde os 16 anos até os 69, né? Eu tenho doador
e doou até 69 anos de idade, que é o limite Mas dele essa ali. faixa de 20, 40, se eu tivesse que abordar uma pessoa, olha lá uma pessoa de 60 anos, aquele tem menos chance de se tornar um doador pelo próprio índice de doadores que vocês têm. Mas dessa faixa etária são as pessoas mais ativas, que têm mais consciência. Que tem mais consciência. É o número maior que a gente recebe de doador nessa faixa. Até que idade a pessoa pode doar? Então, ela pode doar até os 69, mas a primeira doação tem que ser antes dos 60. Antes de completar 60 anos, ela tem que fazer uma doação, pelo menos. Aí, ela fazendo, ela pode doar até os 69. Qual que é o período que ela pode voltar? Entre uma doação e outra? Perfeito. Homens podem doar a cada 2 meses, podendo doar até 4 vezes no ano. E a mulher pode doar a cada 3 meses, podendo doar 3 vezes no ano. E qual que é a condição das pessoas? Cláudio, você estava falando, às vezes, que não pode tomar um medicamento, às vezes a pessoa tem que ter consciência para relatar. Qual que é? Bom, a pessoa tem que ter, então, na faixa etária aí de 16 a 69 anos, ela tem que pesar mais de 50 quilos, por causa daquela questão de quanto de sangue que a gente tem, né? Sim. Então, ela tem que pesar mais de 50 quilos e tem que estar em bom estado de saúde, né? O que eu falo bom estado de saúde é tudo. Às vezes a pessoa tá lá, tô com uma feridinha na boca, tô com uma dermatite. Isso já seria um impedimento muitas vezes. E algumas medicações, né? A própria de tratamento tópico, isso geraria impedimento. Então, assim, por isso que a gente fala em bom estado de saúde. E um mito que muita gente não conhece, às vezes, eu preciso estar em jejum para doar sangue. Não precisa estar em jejum, muito pelo contrário. Tem que precisa comer. estar alimentado. Né? Então, Sim. precisa tomar um café da manhã antes de doar sangue. E o almoço, se for na questão do almoço, a gente pede só que tenha um almoço leve, e aí é 3 horas após o almoço. Tem muitas pessoas que não podem ter acesso ao sangue, ver sangue, observar essas operações? Ah, tem. Tem bastante gente. Tem bastante gente, às vezes ela fala, né? Às vezes ela fala, a gente já se prepara ali, porque a pessoa pode naquele momento ali ter uma queda de pressão, justamente por conta dessa ansiedade. Nós temos doadores que tentam doar sangue e não conseguem por conta disso, mas também a gente tem aqueles doadores que eles têm esse receio, né, não conseguem ver o sangue e doam olhando para o outro lado, porque o único impedimento é que fecha os olhos, né, porque como a gente precisa saber qual é o estado daquele doador, a gente não pode permitir que ele fique de olhos fechados, né, então a gente pede para ele olhar para o ladinho. Ah, não pode fechar os olhos? Não pode porque fechar você os tem que olhos. observar ele? Observar, né, porque tem aqueles doadores que ele pode Apagar. Literalmente. Apagar. Eu vi uma pessoa falando pra você que ela é hemofóbica. Que é ele isso? falou que ele tem medo de sangue, né? Ah, é medo? Nossa, o cara pega onça e tem medo de sangue. Tem medo de sangue. Tem, né? Tem aqueles que tem, mas tem bastante, viu? Eu trabalhei muito tempo em laboratório de análises clínicas e tem Sim. muita gente que tem medo de sangue. Começa a tirar sangue e desmaia. Sim. E até para fazer um exame de sangue. Qual que é a E geralmente tática que vocês usam? homem, viu? Qual que é a tática que vocês usam para ajudar essa pessoa a vencer esse medo na hora? É conversa. É, Distração. Se vocês. Uma você boa é conversa doador, resolve. Né? Uma boa conversa. Então tá solucionado aí, viu, diretor? Vamos convencê-lo a doar sangue. Bom, o que fez esse convite chegar até a Cláudia? Eu sou doador de sangue de forma frequente, todos os anos eu, no mínimo, umas 3, 4 doações eu faço. E a última vez me chamou atenção, porque você estava num cenário ali que eu vi as meninas ali meio que clamando por... quem tem... você conhece alguém que está precisando? Porque estava exatamente nessa questão da doação de plaqueta, né? Para dar uma acelerada aí na demanda. E aí aquilo ali me impactou. Eu falei, poxa, aí foi onde que eu até, né, conversando contigo, infelizmente, o que mais se mobiliza as pessoas a entrar num local para doar sangue, no caso aqui o HR e os outros hemocentros aí que existem por dentro, é em casos de caos, principalmente no lado de jovens ou crianças. E aí eu te pergunto,
Até quando a gente vai ter esse nível de consciência e não o preventivo? Poxa, você tem tua mãe, você tem o teu irmão mais velho, você tem o teu pai, o teu avô, o teu tio, que não precisa chegar no caos, no cenário caótico. Então, eu falei, não, vamos elevar um pouco mais esse bate-papo, para que a gente, né, igual essa ação que você fez, abrir o banco ali, o estoque, pô, as pessoas começam a se ver. Então, que usemos também, né, você que está consumindo esse conteúdo agora, se você já vê que as pessoas saudáveis, homens, pô, tá tudo ok, incentiva, manda esse conteúdo para alguém. Aqui tem, ó, uma informação de quem vive isso diariamente. Todo dia ela tá num desafio. Linha de frente, salvar a vida. E você, às vezes, um ato, não dá meia hora lá, às vezes, né? Uma média de 45 minutos. Uma doação. Porque tem o questionário e tal, mas o ato ali, às vezes coisa de 10 minutos. A questão da doação é no máximo 15. 10 minutinhos ali eu consigo resolver, saio pleno ali, depois de uma boa conversa que ainda não foi, tem ali as meninas que recebem muito bem, o pessoal para não desmaiar na hora ali, né? Mas a gente tá falando assim, mas é sério, é um alerta, não vamos estar esperando o caos, principalmente quando é jovens ou crianças só, não que não mereçam atenção, não tô falando isso, mas todos, enquanto respiram, merecem atenção. Igual ela bem colocou. E os que são desprovidos de familiares, pessoas próximas, que não tem como acesso para levantar uma campanha próxima. Poxa, por conta de uma bolsa, 2 bolsas de sangue ali. Então eu quis trazê-la aqui, Cláudia, para exatamente a gente fortalecer. E quem sabe a gente poder ainda mais outros canais a gente usar aí. Falamos há pouco, a gente terminou a gravação com o Guilherme aqui, um menino muito bom de trazer esse audiovisual. Quem sabe a gente não elabora alguma campanha dessa, um dia lá, de o que é um hemocentro, né? Tudo dentro da base legal, jurídica, tudo certinho. Para o quê? Para a população ver o que vocês sentem na pele. Eu imagino você na linha de frente ali, como que deve ser todos os dias o desafio que você tem. A gente, como assim, as transfusões ocorrem 24 horas, né? Às vezes a gente sai do serviço um dia com um cenário, quando volta ele já tá caótico, né? Porque a noite inteira foi transfusão e tá caótico, né? Outra coisa que a gente precisa colocar é que tem gente que tem esse receio de fazer uma doação de sangue porque eu preciso ir ao hospital para fazer uma doação, né? É importante a gente entender que esses centros de doação, eles têm entrada própria, né? O núcleo de hemoterapia ali do HR, ele tem uma entrada própria, não tem acesso ao hospital. Então, eu tenho, separadamente, né? Eu estou dentro do bloco do hospital, mas eu estou separado. A pessoa não precisa ter esse receio, né? A gente teve esse cuidado todo na época da pandemia, principalmente, que as pessoas não queriam circular nos hospitais, né? Então, isso é importante falar também. E como foi esse processo na pandemia? Esse problema ficou pior ou vocês conseguiram contornar com menos trauma? Então, na pandemia, no núcleo de hemoterapia, o que aconteceu? As cirurgias eletivas, elas foram suspensas, né? Então, assim, o número de transfusões e a Covid, ela não trouxe uma necessidade transfusional tão alta como a dengue traz, né? Então, assim, caiu o número de doadores, sim, muito. Prorrogaram os problemas para frente. Prorrogou os problemas para frente. Agora nós estamos pagando a conta que estava lá atrás, né? É por isso que agora está esse caos. Ô, Roberto, dentro dessa campanha aí, a gente poderia envolver esses parceiros digitais, né? Tem engajamento de 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? 100 mil pessoas, numa campanha mesmo. Isso, inclusive eu já faço a abertura aqui, o convite. Eu tô meio que encabeçando uma frente aqui de conscientização, tudo a ver com o nome, né, do canal do Consciência, que elevemos a consciência através do conteúdo informativo aqui, e depois eu vou chamar alguns cortes desse para colaboração. Ó, sentou aqui na nossa bancada tanto uma página Prudente Imprudente, Prudente Mil Grau, né, o Rafael, que é do Prudente Mil Grau, resolveu estar aqui pela primeira vez.
tem a influência a Ana Beatriz também, a Bia, né? E tem vários influencers aí. Atletas, autoridades. Atletas também, enfim. Então, se a gente conseguir fazer esse engajamento por meios digitais, que dá uma força muito grande. Sim. E esses, hoje, eu vejo assim, como os jovens estão consumindo tanto conteúdo que seja educativo, preventivo, e que a gente consiga resgatar hoje uma vida aí, através, pelo menos, de um conteúdo bem consciente, e a pessoa se mobilizar e estar lá. Tomara que façam fila lá pra fazer uma doação para você. Eu sei que tem a questão de tempo ali, né? Para o sangue não ser desperdiçado, mas eu acredito que vocês vão orientar da melhor forma a todos ali que procurarem, né? Com certeza, com certeza. Logística para isso vocês têm, né? Sim, sim. E a gente agradece, né? E as campanhas de doação, a gente faz essas logísticas mesmo, justamente para que a gente possa atender todo mundo com uma qualidade. Então, assim, esses projetos que as pessoas querem encabeçar de um número de doadores, trazer, como eu disse, as usinas levam, então a gente reserva uma data para cada um, para a gente poder atender com qualidade, né? Vocês têm uma equipe que faz esses agendamentos, tem uma equipe que organiza isso, né? Atualmente eu estou organizando. A equipe. Estão falando com a fonte. Atualmente eu sou a equipe. Isso aí. Que pena que o nosso horário está indo para finalmente, Cláudia, mas já criamos um canal, uma aproximação aqui, para a gente elevar a consciência da população, principalmente da região Prudente região, para que a gente possa ter aí um banco de sangue sendo um dos referências aí nessa prevenção. Agora, para concluir, se você fosse falar agora para um jovem que nunca doou, qual seria a frase final assim de impacto que você falaria a ele para despertar essa ação e falar, poxa, eu preciso estar lá hoje ou amanhã, se possível? Eu acho que a frase para hoje é que para alguém sorrir amanhã, você pode ser a causa disso. E você pode ser o motivo, que para ser um herói não precisa ter capa, basta doar sangue. E esse convite que fica, né, que as pessoas aí que completem 16 anos, fazer como o Rafael, nosso doador, comparecer ao núcleo de hemoterapia para fazer essa experiência. E eu tenho certeza que muita gente vai sorrir com esse ato. Ô, Cláudia, se você fosse falar uma pergunta que não foi feita, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, eu acho que a essência é isso mesmo, né? A gente conscientizar a população de que a gente precisa de doação de sangue, porque a gente precisa pensar não só aquele que tem um vínculo familiar grande, mas essas pessoas que são carentes, que não têm nenhuma família, que não tem uma pessoa do lado que pode estender a mão para ela, ou mesmo aquelas que têm e que precisa de muita doação de sangue. Então, acho que tudo foi dito. Você está próximo de muita gente influente, que tem muita expertise. A gente queria que você pudesse indicar alguma pessoa para falar conosco aqui, para trazer algo para nossa audiência. Não precisa ser nessa área da minha, né? O tema que você... Ali eu vejo que você está no tema saúde muito forte ali. Acho que tem médicos ou gestores ali dessa área. Enfim, ou outra área que seja, mas o intuito que o Célio fala é trazermos aqui para elevar a consciência em temas que às vezes tem hora que passa desapercebido por falta de informação. Assim, se eu fosse falar para essa área de saúde mesmo, eu acho que o Dr. José Bressa, que é o nosso RT, né, o responsável técnico lá do Banco de Saúde, seria uma pessoa que poderia esclarecer bastante coisa sobre a área da saúde, principalmente dessa área hematológica, né? E eu tenho uma amiga minha que é a parte de saúde do corpo, que é a Maristela Moreno, né? É fisioterapeuta, que ela trabalha com pilates e eletroestimulação, que é uma pessoa bacana que eu acho que traria aí uma consciência pro corpo. Que bacana. Tá feito o convite aí. Bom. Só uma curiosidade, uma bolsa de sangue consegue atender quantos pacientes, mais ou menos? Ali no nosso núcleo de hemoterapia, 3 pacientes, 3? que a gente fraciona em 3 hemocomponentes. Ah, é? Mas nacionalmente até 4. Até 4. Até. Uma outra, para finalizar. Por que as pessoas assim não têm consciência, às vezes, do tipo de sangue que é o dela? Porque eu acho que não existe essa preocupação de que um dia eu posso precisar, né?
Se a gente for pensar nisso, hoje os motoqueiros, né, pessoas que andam de moto, geralmente eles fazem a tipagem sanguínea com a consciência de que um dia ele pode precisar justamente por conta do nível de risco, né? Você pode ver, a maioria deles tem o tipo sanguíneo no capacete, mas as outras pessoas, elas não têm esse pensamento. A gente nunca pensa que a gente pode ficar doente um dia, né? Seria bom que conhecesse, né? É assim, na necessidade transfuncional, independe se você conhecer ou não, porque a gente faz o teste em qualquer, mesmo que a gente conheça. Sim. Então, mesmo que você seja um paciente que faz uso de sangue, em toda internação é feita a tipagem novamente. Não que ela mude, né, mas a gente faz. Mas é bom. Sim. Porque numa necessidade de alguém que precisa, por exemplo, eu não tô precisando de O negativo e O negativo, então eu vou falar assim, eu sei que eu sou desse tipo, eu posso ajudar. Sim, e eu acho que eu acho que é bom saber. Deixa uma mensagem final para conclusão e o que você achou dessa primeira prosa que você teve no podcast? Confesso que gostei bastante, né? A gente fica um pouco ansiosa porque não conhece como é, né? E antes eu só fazia aquele mais institucional. E agora eu tô saindo um pouco justamente para conscientizar mais gentes a doarem. E é bom, é gratificante porque a gente está tendo um retorno com isso, né? Nós estamos tendo bastante retorno com esse tipo de ação. Então, o meu sentimento hoje é gratidão. Gratidão de poder estar aqui, gratidão de poder estar expondo um pouquinho qual é a nossa necessidade e conscientizar as pessoas. Trazer essa consciência e algo que eu tenho certeza que vai melhorar muito. Conclua também, Sérgio, daí eu já vou fazer um encerramento aqui. É isso, foi muito bom tê-la aqui, a sua expertise é muito útil para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço. Você que assistiu até aqui, imagina assim, hoje nós ouvimos exatamente uma realidade, uma verdade dura, mas é real e necessária. A vida não espera acidente para acontecer. Cada doação é uma chance real de salvar até 4 pessoas. Você já imaginou isso? Cláudio, obrigado por essa consciência que você trouxe a nós. E a você que nos ouviu até aqui, lembre-se, doar sangue é o único investimento que nunca custa nada, mas vale uma vida inteira. Consciência não é comoção, é ação frequente. Então, mais uma vez, eu agradeço você disponibilizar o teu tempo, compartilhar com a nossa audiência e que nós iniciemos aqui uma longa caminhada de consciência aí para toda a população Prudente e região. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Curta, comenta, compartilhe. E saiba que você consciente entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém e nem além nem a quem. Boa, boa!